Então, novamente, bom dia a todos. E hoje nós vamos ter, né, a nossa última aula da disciplina de fertilidade do solo e nutrição de plantas, né? Foi uma longa caminhada até aqui, eu espero que tenha sido proveitosa aí para todos. E uma coisa que eu sempre coloco, pessoal, é que é imprescindível, né? Vocês estão numa etapa muito inicial do curso ainda. E para vocês, né, sedimentarem tudo que a gente aprendeu nessa disciplina, tudo que a gente viu, é imprescindível que vocês apliquem esses conceitos em outras disciplinas que vocês vão fazer, tá? Em disciplina de culturas, em disciplina de olerícolas, em disciplina de silvicultura, vocês sempre vão estar lidando, né, com questões relacionadas à fertilidade, tá? Então, não deixem de aplicar esses conceitos, não deixem, né, se for o caso, revisar alguma coisa, né, no caderno aí da disciplina que você vai guardar, tá bom? É muito importante, né, a partir de agora, sempre que possível, você ir aplicando os conceitos que a gente viu aqui, tá bom? Em fisiologia, tá? Sempre que possível, aplique esses conceitos, né? Relembre isso, para que essas informações, que são extremamente importantes para a prática profissional de vocês, que elas se sedimentem, tá? Porque vocês ainda estão no quarto semestre, né? Então, pode ser que daqui a 3 anos vocês não vão se lembrar do que a gente vai falar aqui hoje. Por isso que é imprescindível, né, fazer desses conceitos parte, né, de outras disciplinas. E vocês vão ver que muito do que a gente viu aqui vai ser retomado, né, naturalmente, não com esse mesmo nível de aprofundamento em outras disciplinas, tá? Quando estiverem disciplinar de feijão, vocês vão ter que usar, né? Vocês vão estudar lá em determinado momento a adubação do feijão. Então, quando vocês estiverem estudando a adubação do feijão, lembrem-se, né, do que a gente falou aqui, tá bom? Pessoal, para a gente fechar a nossa disciplina, então, nós vamos falar de manejo da adubação, tá? Conforme a gente vai discutir aqui hoje, manejo, né, muitas vezes são pequenas coisas, são pequenas ações de planejamento e de estratégia que podem fazer toda a diferença para a produtividade da sua cultura. Não adianta você fazer um cálculo lá, tudo certinho, né? Você trabalhar com a melhor fonte de adubo, se você não aplica esse adubo da forma certa e no momento certo, tá bom? Então, o manejo ele é imprescindível, tá? Para tornar a sua adubação eficiente, econômica e sustentável, tá? O que a gente vai ver hoje aqui, pessoal, né, são algumas práticas, tá? São algumas práticas que vão ser aplicadas de forma organizada com o objetivo de aumentar a eficiência e a economicidade da adubação. Então, pessoal, eu sempre coloco isso para vocês: adubo é caro, adubo é cotado em dólar. Então, questões financeiras vão ser, sim, importantes na hora da sua tomada de decisão, tá? Preço é, sim, um fator importante no momento da sua tomada de decisão. A gente falou em algum momento que é interessante você variar as fontes de nitrogênio, por exemplo, para evitar a acidificação do solo, porque nós sabemos, né, que algumas fontes de N causam acidificação do solo. Mas uma das coisas que você tem que colocar na balança é o preço, tá? E a gente vai ver aqui, nós vamos ver estratégias aqui para tornar essa adubação eficiente também do ponto de vista econômico, tá? E o manejo, a base do manejo da adubação é responder, né,
de forma ponderada e racional algumas perguntas. Qual a dose que você vai utilizar? Isso a gente trabalhou bastante, né? O pessoal se divertiu aí bastante com a lista, está se divertindo ainda. Qual a fonte? Isso é importantíssimo, pessoal. Muitas vezes, né, você se ambienta a usar sempre a mesma dose de N, a mesma dose de fósforo, a mesma dose de molibdênio, e nós vamos ver aqui, né, que essa variação de fontes, nós já vimos, né, a gente vem discutindo que essa variação de fontes ela é benéfica, tá bom? E vamos falar mais um pouco disso hoje. Em que época isso é imprescindível, pessoal? Quando que a gente vai aplicar o adubo? Tá? Nós vamos ver aqui hoje, pessoal, que a gente pode aplicar antes, tá, da semeadura. A gente pode aplicar no momento da semeadura, né, que é a adubação de plantio. A gente pode fazer adubação de cobertura, tá bom? Mas qual que é a época, né? Qual seria a melhor época? Considerando a fisiologia da planta, considerando o clima, qual que é o melhor momento para você aplicar o seu adubo? E aí, né, nós vamos parcelar essa adubação ou não? Em que situações fazê-lo, né? E como a gente vai aplicar esse adubo? Nós vamos aplicar lanço em área total ou a gente vai fazer uma aplicação na linha, né? Essas são algumas questões, então, pessoal, que vão nortear essa nossa discussão aqui sobre manejo da adubação. Sempre com o objetivo, pessoal, na verdade, são dois objetivos muito claros, tá? O primeiro é diminuir perdas. Pessoal, nós vimos, né, que a depender do nutriente, grande parte do que a gente aplicar pode ser perdido, principalmente por lixiviação, tá? Então, nós vamos ver estratégias para diminuir as perdas por lixiviação e, em alguns casos, né, principalmente do nitrogênio na forma de ureia, diminuir as perdas via gasosa, né? Diminuir essas perdas de ureia na forma de amônia, tá? E sempre quando a gente fala em manejo, tem que ter uma visão sistêmica, pessoal. Por quê? A adubação, ela não é prática isolada, tá? Ela não é a prática isolada. Vocês vão ver quando vocês estiverem na fazenda, né? Vocês sempre vão ter que ter uma visão do todo. E a adubação também é assim, né? A planta, a cultura é um sistema extremamente complexo e que você tem que abordar ali, né, de forma holística, tá bom? Você tem que pensar em fisiologia, você tem que pensar em doença, em praga, tá bom? Você tem que pensar em estresse hídrico e não apenas na adubação, beleza? E uma outra coisa também é a relação entre os nutrientes. Como que a oferta de um nutriente interfere na demanda por outro, tá? Tudo isso, ou como que a oferta de um nutriente interfere, talvez, na deficiência ou na competição no momento da absorção de ouro. Tudo isso é considerado manejo, tá bom? Só para a gente se lembrar, pessoal, então, conforme a gente colocou, né, vamos voltar aqui, ó, eu esqueci de um aspecto, né, eu falei que um dos primeiros objetivos é diminuir perdas, tá, e a gente falou muito de perdas ao longo do semestre, e o segundo aqui, pessoal, extremamente importante, é compatibilizar, tá, o momento que você aplica o nutriente com o momento ali de demanda pela planta. Existem estágios fenológicos que a demanda da planta é maior por determinado elemento. Então, a gente vai tentar fazer adubação de forma a compatibilizar isso, tá bom? Oferta do nitrogênio, do elemento e demanda da planta, tá? Porque muitas vezes a gente faz uma adubação em uma dose alta de determinado elemento
em um momento, em um estágio que a planta não precisa tanto. Daí ela não absorve e aumentam, né, os riscos de perdas desse elemento. Além disso, né, na hora que ela mais precisar, esse elemento não vai estar disponível no solo. Então, além de diminuir perdas, a gente vai tentar, né, ver meios aqui para fornecer o nutriente do momento que a planta precisa. Tá bom? Aqui para a gente relembrar, né, falando em perdas, o fósforo, conforme a gente viu, é extremamente problemático em solos tropicais altamente intemperizados, principalmente, né, por causa da fixação de fósforo e da formação aqui desse fósforo não lábil, desse fósforo que não está mais disponível para a planta. Tá? Então, sempre quando a gente trabalha em solos tropicais altamente intemperizados, no manejo da adubação fosfatada, a gente tem que pensar muito nisso. A gente tem que levar isso em consideração o tempo todo, porque senão você vai fornecer fósforo apenas para o solo. Tá? Todo fósforo que você fornecer, ele vai ser fixado pelos colóides. Ele vai ser, o fósforo vai se ligar ali de forma irreversível e não vai sobrar nada para a planta. E o manejo nos ajuda a lidar com essa questão. Tá? Lá, ó, que a gente falou, né, na nossa aula de fósforo, né, adubo para a planta ou para o solo. Em regiões com solos arenosos, esse problema é menor, porque essa reação aqui de fixação, ela ocorre, né, com os minerais de argila, principalmente óxidos de ferro e alumínio. E a partir do momento que você tem menos argila no seu solo, esse problema do fósforo ele é menor, tá bom? Além disso, pessoal, falamos bastante de nitrogênio e das inúmeras entradas e saídas de nitrogênio do sistema. O nitrogênio, né, conforme nós discutimos e conforme vocês vão ver em microbiologia, em fisiologia, tem um ciclo extremamente complexo, com várias transformações microbianas, com diferentes formas oxidadas e reduzidas de N. Então, tudo isso interfere, né, na eficiência de fornecimento de N para a planta e naquela questão lá da gente compatibilizar oferta com demanda, tá bom? Então, a gente tem que estar atento a isso aqui também e, principalmente, as perdas. O que que a gente vai fazer, pessoal, para evitar, né, que 90% da ureia que eu fornecer para minha cultura via adubação de cobertura seja perdida na forma de volatilização? O que que dá para eu fazer para lidar com esse grande problema, né? Eu estou trabalhando ali com uma dose alta de N e ela está indo para a atmosfera. Eu estou poluindo e a minha planta vai seguir deficiente, vai seguir pouco produtiva. O que eu posso fazer para isso? Pro potássio, né? Falamos muito de potássio, principalmente da lixiviação, que vai ser muito alta em solos arenosos. Aqui para a gente, né, ao contrário das demais regiões, o nosso nutriente problema aqui não é o fósforo, é o potássio, tá? Porque trabalhamos com culturas altamente exigentes, estamos numa região, né, com predomínio de solos arenosos e sujeitas aí, uma região, né, sujeita aí a chuvas de altíssima intensidade no verão. Então, né, nós podemos ter problemas seríssimos com perdas de potássio por lixiviação. O que que a gente pode fazer, né, para diminuir isso e para que a cultura absorva o potássio que a gente está fornecendo? Nós vimos lá, né, novamente, o problema da lixiviação, né, muito grande em solos arenosos, e vimos aqui, né, que naquela série lá, aleotrópica, né, de preferência para ocupar, né,
aqueles sítios dos colóides com cargas negativas, o potássio está lá no final, né? O potássio está lá no final da fila. Então, ele vai ser perdido mesmo, tá? O que, que a gente vai fazer em relação a isso? Além disso, pessoal, vimos também, né, que no caso do potássio, tem um problema muito grave, né, principalmente quando se trabalha com KCl, que é a principal fonte de potássio utilizada na agricultura, que é o efeito salino, tá? O efeito salino, principalmente para semente, principalmente em plantas jovens, você tem que ter bastante cuidado com o potássio, tá? Senão, por um efeito ali de alteração no potencial osmótico, ele vai secar completamente a planta, tá bom? Secar completamente a semente, por causa desse efeito salino. Aí a gente tem que pensar, né? Ah, não, qual que é o limite, então, de potássio que eu posso aplicar no plantio, né? Que eu posso aplicar ali na semeadura para eu não ter esse problema, tá? Pessoal, para começar a nossa conversa hoje, né, tratando de algo, colocando algo novo aqui para vocês, existem, pessoal, três faixas de adubação, tá, que vocês vão trabalhar aí ao longo dos anos, que vão variando de acordo com a faixa ali, né, de disponibilidade do nutriente no solo, tá bom? Elas vão variando, né, de acordo com a faixa de disponibilidade do nutriente no solo. Porque o que acontece geralmente, pessoal, quando você abre uma área, né, quando você está numa área nova, principalmente se for de cerrado, os níveis de qualquer nutriente serão extremamente baixos, tá? Só que com o decorrer ali do tempo, né, você vai trabalhando ali, fazendo um bom manejo da adubação todo ano, e a gente espera que você faça isso, você vai fazendo ali a construção do seu perfil, né, e vai melhorando essas faixas de disponibilidade. Então, na maioria das vezes, né, você vai sair aqui de uma condição que você estava aqui no muito baixo, e depois lá de 10, de 20 anos, de 30 anos de bom manejo, né, de um fornecimento razoável de nutrientes ao solo, de ausência de revolvimento, de um plantio direto bem conduzido, você vai chegar aqui, ó, nessa faixa de disponibilidade muito alta para determinados elementos, tá? E aí o que, que vai acontecer, pessoal? Nesse início aqui, você chegou lá, abriu uma área de cerrado, você vai fazer o que a gente chama, né, nesses primeiros anos, ou dependendo da forma que você trabalhar, você vai fazer isso nessa determinada área para sempre, praticamente, né? Que se você não tiver um bom manejo de adubação, você vai estar sempre trabalhando nessa faixa aqui. Mas geralmente nesses primeiros anos, pessoal, você faz o que a gente chama de adubação de correção, tá? Nessa adubação de correção, pessoal, você está fornecendo mais nutriente para o solo, tá? Do que para a própria planta. O solo é muito pobre, né? O solo tem uma capacidade de fornecer nutriente para a planta muito baixa. Então, antes de você pensar em fornecer nutriente para a planta, é imprescindível melhorar o status, né, dos nutrientes nessa área, tá bom? No momento ali, né, nesses primeiros anos, quando você está numa área nova. E aí vamos supor que você fez tudo certinho, né, que seu manejo de adubação é bom, que você fornece quantidades adequadas, em formas adequadas dos nutrientes, né? E aí você vai avançar de estágio. Você vai chegar nessa faixa aqui, né? Que é uma faixa adequada já, de alta disponibilidade dos nutrientes, né? Acima do nível crítico. E aí, ao invés de fazer adubação de correção, você vai fazer, né? Quando você chegar nesse estágio aí, né? Tiver construído o perfil já no nível bacana, você vai fazer adubação de manutenção. Nessa adubação de manutenção, pessoal,
parte do nutriente que você fornece é para o solo, tá? Mas grande parte você já fornece pensando apenas na planta. O seu solo ali, né? Ele já melhorou, ele já está em outro status nutricional, e aí você, grande parte que você fornece já é pensando só na planta, tá bom? Aí vamos supor que você seguiu com o seu bom trabalho, com o seu bom manejo de adubação, com o seu bom manejo de palhada, e aí você chegou a um nível, pessoal, que você tem vários nutrientes numa faixa muito alta de disponibilidade, né? Você construiu aquele perfil de solo que todo mundo sonha, com muita matéria orgânica, com muito nutriente. Isso depois de 20 anos aí de um manejo de adubação bem feito. Nesse momento, pessoal, você vai fornecer nutriente só para a planta, tá? Só para a planta. E aí você vai ver que você vai trabalhar, né? Com doses baixíssimas, tá? Com o fornecimento de nutrientes vai ser muito baixo e às vezes em doses homeopáticas ali, tá bom? Só para a planta, só o que a planta precisa, tá? No caso de vocês, pessoal, no caso de vocês, né? Nós trabalhamos aqui numa região de solos extremamente pobres, arenosos. Grande parte do tempo vocês vão estar trabalhando aqui, viu? Vocês vão estar trabalhando nessa faixa aqui, de fornecer, né, de trabalhar com altas doses de nutrientes para tentar melhorar o status do solo e fornecer um pouco para a planta, tá bom? Áreas mais velhas, melhores manejadas, né? Nós temos áreas aqui já 20 anos de plantio direto, aí você vai estar trabalhando aqui, ó, tá? Você já vai ter, né, um conforto aí melhor para você nutrir a sua planta. E aí, né, conforme a gente falou, a adubação corretiva, que era naquele primeiro momento, os primeiros anos após a conversão de uma área, né, quem trabalha aí com área nova, adubação de manutenção, tá bom? Que você vai se preocupar um pouco mais já com a cultura ao invés do solo, e a adubação de reposição, que você vai fornecer para o solo praticamente apenas o que a cultura exporta, tá bom? Apenas o que sai da sua área no momento ali da colheita. Mas essa aí é bem difícil, tá, pessoal? É bem difícil. E você saber, pessoal, em que nível você está para cada nutriente é extremamente importante para um bom manejo, tá? Como que a minha área está para fósforo? Como que a minha área está para manganês? Está para enxofre? Tá bom? Esses nutrientes, né, que foram que foram esquecidos por muito tempo, que foram sonegados por muito tempo, igual enxofre, níquel, eu te garanto, né, que você vai estar trabalhando aqui nessa fase de adubação corretiva, de tentar melhorar o status desse elemento no solo, tá bom? Mas outros nutrientes, fósforo, potássio, né, nitrogênio, cálcio, magnésio, né, que a maioria das áreas já vem recebendo altas doses ao longo aí dos anos. Se você tiver a condição de menores perdas, né, como por exemplo, um solo que já tem um pouco mais de matéria orgânica, que tem a CTC um pouco mais alta, você pode estar trabalhando aqui nessa faixa, ou mesmo nessa aqui, tá bom? Então, é imprescindível você identificar, né, em que nível eu estou, em que ponto, né, do ponto de vista nutricional, o meu solo está. Aí vamos falar um pouco agora aqui dos modos de aplicação dos fertilizantes em culturas anuais, tá bom? Anuais. Pessoal, existem diferentes modos, tá? A gente pode aplicar lanço, tá bom? Ou aplicar em superfície, né? Ou aplicar no plantio, tá? No momento da semeadura, logo abaixo da semente,
tá? Logo abaixo da semente e abaixo e um pouquinho ao lado, tá? E um pouquinho ao lado. Isso aqui, pessoal, é muito importante pelo seguinte: lembrem-se lá, né? Principalmente para adubação de semeadura, lembrem-se do efeito salino, tá? Lembrem-se do efeito salino. A semente é muito sensível a esse tipo de coisa, pessoal. Então é por isso que a maioria, né, a maioria das semeadoras já vem com esse sistema aqui de, além de aplicar o adubo abaixo da semente, coloca ele um pouquinho ao lado também, tá bom? E aí nós vamos falar um pouco, daqui a pouco, um pouquinho sobre adubação a lanço, tá? Mas estejam atentos a isso aqui. Pessoal, adubação a lanço, né? Geralmente, pessoal, o nitrogênio, grande parte dele é aplicado a lanço e na forma de adubação de cobertura, tá? E na forma de adubação de cobertura. Por quê? Nos estágios iniciais, né, o nitrogênio ele é exigido em menores quantidades, tá bom? Por isso que nos cálculos aí que vocês fizeram, a quantidade de nitrogênio que era aplicada é extremamente baixa, tá? Extremamente baixa no momento da semeadura, porque grande parte do N será aplicado a lanço. E essa aplicação a lanço, pessoal, essa aplicação a lanço, ela diminui as perdas por lixiviação, por exemplo. Porque se você coloca, imagine, pessoal, presta atenção todo mundo. Quando você coloca um elemento só aqui na linha, ele tem uma quantidade de cargas muito menor para ele se ligar do que quando eu aplico ele em área total. Imagine, né? Vamos fazer um cálculo simples aqui. Eu tenho 5 nitratos, né? Tem 5 nitratos. Aí eu apliquei 5 nitratos aqui na linha. Na linha aqui vai ter 2 cargas disponíveis. Se eu tenho só 2 cargas disponíveis, 3 nitratos vão ser perdidos. Só que é o seguinte, quando eu considero a área total, que é a aplicação a lanço, eu tenho 10 cargas, pelo menos. Então, esses mesmos 5 nitratos vão se ligar, né, a essas cargas disponíveis e ainda vão sobrar 5 cargas, tá bom? Então, você diminui perdas por lixiviação. E, além disso, ele é aplicado a lanço e na cobertura, né, para coincidir com os períodos de maior demanda da planta, tá bom? E, geralmente, pessoal, beleza, então, N a lanço, né, em cobertura. Já o fósforo e potássio, conforme a gente viu, nós costumamos trabalhar com maiores doses no plantio, tá? A gente já vai trabalhar com a dose maior na linha de plantio ali, tá? A gente aplica o fósforo, pessoal, numa superfície reduzida, só na linha, principalmente para diminuir o contato dele com o solo, tá? E diminuir a fixação. Quanto mais contato do fósforo com o solo, maior a fixação, pessoal. Então, no caso do fósforo, ao contrário do que a gente tem pro N, nós queremos diminuir, reduzir ao máximo o contato. Porque se eu tenho muito contato, eu vou ter muita fixação. E se o fósforo que eu adicionei é fixado, ele não mais está disponível para a planta. Além disso, pessoal, no caso do fósforo, conforme nós já vimos também, ele é um nutriente, por isso que é importantíssimo a gente conhecer, né, a dinâmica de cada um dos nutrientes no solo. No caso do fósforo, ele é de baixíssima mobilidade no solo. Conforme a gente viu, né, ele se movimenta por difusão e numa escala ali micrométrica. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar o fósforo perto da planta,
perto da semente, né? Perto ali da raiz. E é por isso que a gente aplica ele na linha de plantio, tá? Só que no caso do potássio, quando eu aplico na linha, né? Quando eu aplico na linha, aí vamos usar aquele mesmo raciocínio lá do nitrogênio. Quando eu aplico na linha, eu vou ter menos cargas disponíveis para se ligar a esse meu potássio e eu vou ter muitas perdas. E é isso que acontece na maioria das vezes, pessoal. É isso que, infelizmente, ocorre. É por isso que é imprescindível nós pensarmos em estratégias, principalmente para redução de perdas na adubação potássica, tá? O que a gente pode fazer? Porque o pessoal, no geral, né, o usual é aplicar potássio na linha, em altas doses no momento do plantio. Mas isso, né, conforme a gente vê, é estratégia que favorece perdas. E a gente não quer que o potássio seja perdido. Tá? Aqui para a gente dar uma olhada, né, o que é essa aplicação a lanço em área total, né? Nós já temos implementos que fazem isso, essa adubação a lanço. Essa estratégia é muito utilizada, né? Esse tipo de implemento é muito utilizado, principalmente no momento da calagem, tá? E aqui nós temos aplicação na linha de plantio, tá bom? Isso aqui é uma área de cana, né? Aí primeiro, né, ao contrário do que ocorre com os grãos aí, né, que já tem uma semeadora que aduba e semeia. No caso da cana, né, que a propagação é vegetativa, você não tem semente de cana, eles adubam primeiro, né, para depois plantar ali, né, os tubetes de cana. Aqui, né, novamente, a posição do fertilizante em relação à semente, tá? Novamente, pessoal, novamente, para evitar, né, problemas relacionados ao efeito salino, tá? Principalmente. Então, além de estar abaixo, ela está um pouco para o lado agora também, né? Uns 5 centímetros aí, geralmente. Isso é extremamente importante, tá bom? Você aumenta um pouco a distância, você favorece que essa raiz explore um volume de solo maior, tá bom? E hoje nós já temos, né, ainda bem, nós já temos implementos que fazem isso com bastante facilidade, tá? Essa semeadura e adubação muito bem ajustada, né, no momento do plantio, tá? E nós vamos falar de uma coisa bem interessante agora. Nós, usualmente, o que a gente falou, pessoal? Que é N em área total, né? N aplicado em área total e fósforo e potássio na linha, tá? Então, nós vamos ter nitrogênio a lanço, fósforo e potássio na linha. Aí eu vou colocar algumas alternativas aqui interessantes para vocês, pessoal, que são aplicar fósforo e potássio em área total, a lanço. Pessoal, muita atenção aqui. Existem duas práticas, né? A fosfatagem e a potassagem, que são, né, a aplicação a lanço de fósforo e potássio antes mesmo da semeadura. Então, você vai aplicar fósforo e potássio em área total antes da semeadura, tá? Onde isso é utilizado, pessoal? Onde que essa estratégia pode ser utilizada de forma eficiente? Em áreas de plantio direto consolidadas, tá? Em áreas onde você já construiu o perfil
e você tem os nutrientes ali no nível alto e que te permitem fazer isso, tá? Se adiantar essa operação de adubação, tá bom? Mas o que é mais importante para a gente é que essa fosfatagem e potassagem, ela é muito promissora, é uma estratégia que vocês devem, pessoal, tentar fazer aí na propriedade que vocês forem trabalhar, em áreas novas, áreas recentemente abertas, né, e que eram cerradas há pouco tempo, podem ser estratégias extremamente interessantes, pessoal, tá? Você trabalhar com a fosfatagem e com a potassagem antes da semeadura. Você vai melhorar os níveis, né, desses nutrientes no solo e você vai estar fazendo aquela adubação corretiva que a gente falou, mas que não vai dispensar a adubação de plantio na linha. Você vai fazer uma adubação ali, pessoal, exclusivamente para melhorar o status do nutriente no solo. Você vai estar adubando o solo. Então, o que acontece, pessoal? Vamos supor que você se formou, né, vai para uma propriedade e eles estão abrindo área, o que é muito comum aqui. Eles estão abrindo área de cerrado para converter para agricultura, para plantar soja, por exemplo. Pessoal, nos primeiros anos, é muito interessante, tá? Você trabalhar com uma dose, né, bacana de fosfato e de cloreto de potássio antes da semeadura, tá? Vamos supor, você fez a calagem lá, né? Você fez a calagem 2, 3 meses antes, 15 dias, né? Ou mesmo um mês antes de você plantar, faça uma fosfatagem e uma potassagem, né? Em área total, tá? Em área total. Isso é uma estratégia, né? Para você aos poucos e construindo a fertilidade do seu solo, tá? Como não tem planta, a entrada na área é facilitada e você vai estar melhorando os níveis desses nutrientes em um solo que é extremamente pobre, tá? Extremamente pobre. Então, pense um pouco nisso, tá? Mas você deve estar pensando, você falou que eu não posso aplicar fosfato em área total, porque eu vou ter perdas, né? Eu vou ter perdas, porque o fósforo vai se fixar, vai se tornar indisponível para a planta. Pessoal, novamente, a gente está falando aqui de áreas com solos arenosos. E essa ligação do fosfato, essa fixação do fosfato, ela é feita em colóides de argila. Então, esse problema aqui não é tão grande. Então, a fosfatagem aqui para a gente é bastante promissora. E quando a gente fala no potássio, né, aplicando em área total, você vai ter mais carga, esse potássio vai ter, né, onde ele segurar ali por mais tempo, tá bom? Ao invés da aplicação ali só na linha. Mas, novamente, né, é algo para melhorar o status e não substitui a adubação de plantio, tá bom? Mas se você estiver entrando na área nova, pensem nisso, tá? Pensem nisso. A que fonte eu vou usar, professor? Quando a gente fala em fosfato, né, existem lá, né, os fosfatos que a gente viu, super simples, super triplo, fosfato monoamônico. Vamos, né, como a gente vai estar aplicando em área total, vamos na fonte mais barata, que é o super simples, ou mesmo fosfato natural, né? Mas, por exemplo, se você trabalhar com super simples, lembrem-se lá do super simples, pessoal. Além de fósforo, você vai estar fornecendo também enxofre. Além de fósforo, você vai estar fornecendo também enxofre. Então, seria uma boa, né? Fornecer um pouco mais de fósforo e, além disso, fornecer enxofre para esse solo. No caso do potássio, nós temos menos alternativas ou menos fontes disponíveis. Você pode trabalhar com KCl mesmo, tá bom? Mas sempre considerando que o KCl, aplicar o potássio em área total, significa ter mais cargas para segurar esse potássio, para se ligar esse potássio e diminuir perda. Tá bom? Então saiam do usual, tentem sair do usual. Só que, novamente, né? Eu sempre falo isso. Quando você
vai trabalhar na propriedade, né? Você não vai tentar implementar coisas novas em áreas de 1.000 hectares, tá? Faz isso numa área menor, comprova a eficiência, comprova a economicidade disso, né? Comprove os ganhos em produtividade para depois se adotar em áreas maiores, tá bom? Mas são ótimas alternativas para a gente. Quando você aplica em área total, está muito sujeito a perdas por erosão. Mas eu estou contando, né, que você vai ter um bom manejo na sua área, que você vai ter terraço, tá bom? Ah, professor, o que é terraço? Nós vamos ver na nossa próxima disciplina de manejo, tá? E uma coisa que interfere muito, pessoal, na eficiência dessa fosfatagem e da potassagem é a sua densidade de plantio, tá? Densidade de plantio, né? O seu stand, a quantidade de plantas que você tem por hectare e o volume de solo explorado pelas raízes. Stand é uma coisa que vai variar pouco, tá? Geralmente você vai trabalhar com a mesma quantidade de plantas por hectare. Só que uma das coisas que você deve considerar também e que podem, né, fazer com que essa aplicação em área total seja mais eficiente é conhecer o sistema radicular da sua cultura. Como que é o sistema radicular da sua cultura? É fasciculado? É pivotante? Como que é esse sistema radicular? Aí você deve, uai, o que é isso, professor? Vocês viram isso aí, né? Nas disciplinas de biologia vegetal que vocês estudam. Conhecer a anatomia da planta é importante até para isso. Porque se a sua planta tem um sistema radicular, né, que ele se distribui mais horizontalmente no solo, né, se é um sistema radicular fasciculado, por exemplo, que explora um volume de solo maior, essas estratégias, né, tendem a ser mais eficientes, tá bom? Então, novamente, né, são práticas integradas, tem que conhecer a planta, o solo, o clima, mas não deixem, né, não se esqueçam da fosfatagem e da potassagem enquanto vocês estiverem trabalhando. E aí, né, só para ilustrar aí, pessoal, a gente tem aqui a área, o estímulo, né, que essas práticas, elas podem ter ao aumento da área radicular, né? Você tem uma planta com um sistema radicular mais rigoroso e a gente busca isso o tempo inteiro, né? Principalmente por causa de questões relacionadas ao estresse hídrico. Então, muitas vezes, né, quando você adota esse tipo de prática, você pode ter uma planta com um sistema radicular mais rigoroso, é algo muito importante para a gente, só que, né, a gente tem que evitar isso aqui, tá bom? Se você quer trabalhar com potassagem e com fosfatagem, não pode ter isso aqui na sua área, senão vai levar uma quantidade de nutrientes muito alta, tá bom? Então, atenção aí com a erosão. E vamos falar sobre localização agora, pessoal. Quando a gente fala em localização, pode ser em superfície, né? Você deixar o nutriente na superfície, ou pode ser incorporado, né? Você incorporar esse elemento ao solo, incorporar esse adubo ao solo. Pessoal, 99% das vezes, a melhor opção é incorporar, tá? Você vai estar aumentando ali, né, a probabilidade do contato da raiz com esse elemento, tá bom? Então, a incorporação ela é recomendada na maioria dos casos. Você deixar nutriente ali na superfície, sem incorporar, né, você está aumentando as probabilidades de perda ali por volatilização e uma série de outros problemas, né? Ele está afastado da raiz. Então, melhor você incorporar. Melhor é você incorporar. E aí, ó, a incorporação, né, recomendada na maioria dos casos, é imprescindível para reduzir as perdas por volatilização, principalmente quando a gente trabalha com ureia, tá? A gente viu muito isso, né? Perdas por volatilização de
amônia, né, em adubos aí à base de ureia. E aí tem aquela questão, né, o custo da incorporação. Você tem que botar na balança, o que compensa mais? Você perder um pouco do seu nutriente ou você gastar entrando na sua área para incorporar esse elemento. Você tem que colocar isso tudo na balança, tá bom, pessoal? E existe uma possibilidade ainda que a incorporação pela água da chuva ou da adubação, ou da irrigação, tá? Você aplica o seu adubo, né, em superfície, você aplica o seu adubo em superfície e logo depois você liga o pivô, né? A água da irrigação vai incorporar esse adubo. Tem gente que faz isso contando com a chuva, tá? Mas aí é para quem gosta de emoções mais fortes, né? Porque vai que você faz aplicação a lanço de ureia, por exemplo, esperando a chuva, ela não vem, a sua ureia fica ali na superfície e 90% dela, 95% dela, dependendo das condições climáticas, vão para a atmosfera na forma de amônio, né? Aí, quando você trabalha com irrigação, aí sim essa incorporação pela água é a estratégia mais segura. Tá? E aqui nós temos exemplos, né, de adubação na superfície. Temos como exemplo o café, né, ali o eucalipto também recebendo, né, uma adubação de cobertura em superfície. E aqui, né, uma adubação sendo incorporada, né? Aqui incorporada de forma manual, né, uma coisa que pouquíssimo aí de vocês vão saber o que é esse tipo de experiência. Mas nós já temos implementos, né, que conseguem fazer essa incorporação mesmo numa adubação de cobertura, mesmo quando você já tem planta na área. Quando você não tem planta, né, só um parênteses aqui, quando você tem que, vamos supor que você vai fazer uma fosfatagem e uma potassagem antes do plantio. Quando você não tem planta, é muito fácil incorporar, né? Você pode entrar ali com um implemento, com um escarificador, né? E incorporar esse nutriente no solo, incorporar esse adubo no solo. Depois que você tem plantas, fica um pouco mais difícil, né? Você não pode ficar revolvendo o solo. Já existem implementos, tá? Aplicação e incorporação de adubação em cobertura, tá bom? Consegue entrar na área mesmo na presença aí de planta, tá? E agora, pessoal, nós vamos entrar numa parte bem importante dessa nossa aula, que é época. Época. Quando nós vamos aplicar o nosso adubo, tá? Nós já falamos de adubação pré-semeadura, né? Fosfatagem, potassagem. Nós já falamos de adubação na semeadura, nós já falamos de cobertura, tá bom? Mas quando que vai ser isso? Principalmente quando a gente fala de adubação de cobertura, né? Adubação de plantio, a gente já sabe, vai ser no plantio. Mas e adubação de cobertura? Quando vai ser feita essa adubação de cobertura? A gente tem, pessoal, novamente, que conciliar o nosso momento ali de fornecimento com o estágio ali fenológico de maior demanda pela planta, tá? Lembrando, pessoal, que quando a gente fala em cobertura, a gente vai estar falando principalmente do nitrogênio, tá? Mas aqui para a nossa região, solos pobres, né, e que demandam altas doses, potássio também. Mas principalmente com nitrogênio. Então a gente tem que conciliar, né, compatibilizar demanda da planta com a oferta do adubo. Não adianta nada você aplicar, né, uma alta dose do adubo no momento que a planta precisa pouco. E é o que a gente faz geralmente, tá? A gente quer ali, né, otimizar a absorção e diminuir perdas, né? Se a planta absorve, as perdas diminuem, tá bom? Isso é definido, pessoal, essa época, ela é definida de acordo com a mobilidade de nutrientes no solo. No caso do fósforo, né,
a gente aplica na semeadura ou mesmo, né, pré-semeadura, tá? Aí, nutrientes que são mais móveis, nós vamos parcelar, tá bom? Nós vamos parcelar. E vamos falar um pouquinho agora, nitrogênio. Nitrogênio, né? Nitrogênio, altíssima demanda pela planta. Só que ele é muito móvel no solo e altamente suscetível a perdas por lixiviação e perdas também por volatilização. Então, tem alta demanda, alta mobilidade no solo e altas perdas. Então, quando a gente fala em nitrogênio, pessoal, parcelamento obrigatório. Obrigatório. E é aquilo que a gente já vê na nossa lista. Uma pequena parte no plantio, tanto é que as recomendações de adubação de N no plantio são 10 quilos, 20 quilos, é pouquíssima coisa, mas as adubações de cobertura, geralmente com ureia, tá? Geralmente com ureia. Professor, mas toda hora você fala que com ureia posso ter 90% de perda, vai volatilizar, mas é uma fonte barata e com bastante N, que vai continuar sendo usada. Cabe a gente, né, lançar a mão de estratégias para diminuir essas perdas, tá bom? Então, para o N, parcelamento obrigatório, pequena parte no plantio e depois fazer essas coberturas, tá? Quando, né, então, eu vou fazer essas coberturas, né? A gente tem que pensar no maior número de parcelamentos possíveis, só que lembrem-se sempre da economicidade e da praticidade. Eu vou falar, não, vamos fazer uma adubação por semana. Isso não é factível, tá? Isso não é exequível a nível de fazenda. Então, sempre você vai recomendar o maior número de parcelamento, né? Maior número possível. Quando você tiver altas doses, né? 100 a 200 quilos de N, em solos de textura arenosa, em área sujeita a chuva de alta intensidade. Tudo que a gente tem aqui, nós atendemos a esses três requisitos. Nós vamos trabalhar com altas doses, em solos de textura arenosa, em área sujeita a chuva de alta intensidade. Então, parcelamento aqui, pessoal, obrigatório, no maior número de entradas ali possível. Tá? Existem casos onde você pode trabalhar, né, com uma única aplicação de N, ainda assim cobertura. Quando você trabalha em áreas que exigem menores doses de N, né? Você está ali num plantio direto consolidado, por exemplo, e você tem, né, textura média argilosa, que diminui as perdas, e você tem área que você tem plantio muito intensivo, distribuição mecânica, mas a gente já trabalha dessa forma e vai ter que parcelar, né? Isso aqui é uma coisa mais antiga. Aqui, pessoal, muita atenção, aquela questão da gente fornecer o nutriente no momento de maior demanda pela planta. Dê uma olhada aqui no milho, pessoal. Dê uma olhada aqui no milho, tá? O momento de maior demanda aqui, ó, momento de maior demanda do milho, né, em nitrogênio, é em algo próximo aqui da quinta semana. Não, perdão, isso aqui são os estágios fenológicos. Mas é cerca aqui, ó, de 8 semanas, tá? Após a emergência. 8 semanas após a emergência. Então, pessoal, a gente tem que ficar muito atento a não querer fornecer, né? E isso acontece muito, todo o nitrogênio para o milho aqui, ó, no plantio ou mesmo os estágios mais iniciais. Porque a planta, olha aqui, o pico de absorção vai ser próximo aqui ao pendoamento, o milho já vai estar maior. Então, a gente tem que tentar fornecer o nosso N, né, nesse estágio. Existe, né, toda dificuldade de você entrar numa área quando as plantas já estão maiores.
mas a gente tem que pesar isso tudo. A gente não pode esquecer que a maior demanda, né, ocorre nesse estágio fenológico, tá? Então, vamos falar um pouco de fósforo agora, pessoal. Fósforo nós já sabemos, né? Baixíssima mobilidade no solo, tá? Fósforo pouquíssimo móvel, né? Se move lá por aquele processo de difusão, pouquíssimo móvel. Se ele é pouco móvel, você tem que colocar ele perto da planta, tá? Porque ela vai sofrer principalmente no início, o sistema radicular dela é muito pequeno. Se o sistema radicular da planta é pequeno e o fósforo não se move, vai faltar fósforo, tá bom? Vai faltar fósforo. Então a gente tem que se preocupar principalmente com as plantas ali nos estágios iniciais. Então a gente vai fornecer, né, a dose total na semeadura ou mesmo antes, tá? Que é aquele caso lá de fosfatagem que eu coloquei, tá bom? Que é o que a gente falou, né? Do fornecimento pré-semeadura. E hoje nós já temos alguns mecanismos, né? Na agricultura de precisão, como a gente sabe onde a gente vai aplicar, onde a gente vai semear, né? Exatamente ali onde a gente vai semear, a gente pode aplicar o fósforo antes, na linha. Só que eu não vejo tantas vantagens nisso, tá bom? A gente já pode fazer isso, né, no momento da semeadura ali, sem maiores problemas. Ah, e o potássio? Ah, potássio. Potássio muito problemático, pessoal. Que nós temos alta demanda pela planta, tá? Altas perdas em alguns solos e a gente tem o problema do efeito salino, Só que além de, apesar disso, né? Então nós temos alta demanda, temos problema do efeito salino e nós temos altas perdas. Apesar disso, pessoal, o que a gente vê é que quase sempre, né, toda a recomendação de potássio é fornecida no plantio. É algo até difícil de eu explicar aqui para vocês o porquê disso, né? Porque eu não vejo razão lógica, né, para a gente não trabalhar com cobertura de potássio, igual a gente faz para o N, tá? Mas aí a gente fala em adubação de cobertura apenas para culturas mais exigentes, como milho e algodão, ou em solos arenosos, tá? Ou em solos arenosos. Mas, pessoal, trabalhem, tá? Trabalhem considerando que você vai ter que fazer adubação de cobertura com potássio. Você vai estar trabalhando com culturas de alta exigência, tá? Em áreas susceptíveis a perdas, então vai ter sim que ter a sua cobertura com potássio, tá? Além da adubação de cobertura com potássio, a gente, né, novamente pode pensar também na aplicação pré-semeadura, que é a potassagem, tá? Tendo muito cuidado para não fazer isso muito perto da calagem, não fazer com muita antecedência a ponto de ser perto da calagem, porque você vai ter uma competição ali, né, pelas cargas, o cálcio e o magnésio vai estar preenchendo essas cargas, não vai sobrar nada para o potássio, tá bom? E, novamente, enfatizando aqui, né, potássio é, sim, nutriente problema em solos arenosos. Então, né, saiam do usual, saiam, né, da mesmice, vão pensar em potassagem, né, vão melhorar o status desse nutriente no solo, vão melhorar a teor de matéria orgânica para diminuir perda, vamos falar em cobertura, né, em parcelar essa adubação também para diminuir perdas. Então, estejam atentos. Aqui, pessoal, ó, os picos de absorção de fósforo e potássio na soja. Então, observem, né, que mesmo para o fósforo, o pico de absorção, né, é algo aqui, né, quase 60 dias após a emergência. E a gente fornece todo o fósforo no plantio, tá? Por causa de questões relacionadas à dinâmica desse nutriente no solo.
mas é sempre importante considerar a demanda da cultura, tá bom? Falando aqui, pessoal, de uma coisa, né, que é muito importante também, que é o efeito residual da adubação. Quando vocês estiverem, né, numa área, já vai ter trabalhado na construção de perfil, na melhoria, né, do status nutricional daquele solo, vai ter uma coisa que vai chamar efeito residual da adubação. Parte do adubo que você aplicou na sua cultura vai permanecer para o próximo ciclo, tá bom? Vai permanecer ali para o seu cultivo da entre-safra, tá? E é importante pensar nisso, porque muitas vezes, pessoal, quando você está trabalhando no nível mais alto, que você já tem muita matéria orgânica, que você já tem muita carga, que os status, né, dos nutrientes estão mais altos, você pode pensar, né, em diminuir as entradas na sua área e aplicar ali uma dose mais alta que vai ser utilizada tanto por aquela cultura, né, que está ali ou que vai ser implantada e tanto pela próxima que vai vir posteriormente, tá? Só que aqui para a nossa região, fala em efeito residual, é difícil. Nós temos solos, né, novamente, com poucas cargas. Então, a gente não pode contar muito com esse efeito residual. O que permanecer na área, né, se permanecer, vai acabar sendo perdido, tá bom? Então, não dá para a gente contar muito com isso, não. Para fechar, pessoal, para fechar, nós vamos falar um pouco aqui da nova geração de adubos, né? Que são adubos, pessoal, desenvolvidos para a gente conseguir conciliar, né, a liberação, tá? A liberação do elemento com a absorção pela cultura. Você está liberando ali, né, no momento que a cultura precisa. Então, observem aqui esse fertilizante ideal, pessoal. Ele está sendo liberado aqui, né, de forma gradual e bastante compatível com a absorção da cultura. Então, ele é solubilizado de forma muito lenta e vai liberando ali, né, exatamente o que a cultura precisa. Só que isso é muito difícil, né, pessoal? O que a gente observa geralmente é o seguinte, ó. Observem aqui, pessoal, na adubação convencional, né, que é o que a gente discute aqui, você tem aqui um pico de liberação, tá? Um pico de liberação do seu adubo no momento que a absorção da cultura é pequena. Aí você vai fazer uma cobertura. Mesma coisa, você tem um pico ali de liberação do nutriente no momento que a absorção não é tão alta. Aí quando você trabalha com esse fertilizante ideal, né, que é o que esses adubos de nova geração, eles tentam oferecer, você vai ter ali, né, uma disponibilização, uma liberação compatível com a absorção da cultura. Você vai ter quase um conta-gota ali, pessoal, só liberando o que a cultura absorve. Isso é um cenário, né, ideal, tá? Então, a engenharia tem avançado muito nisso, tem se desenvolvido, né, vários nutrientes, assim, várias fontes, assim, principalmente por nitrogênio, tá bom? Principalmente por nitrogênio. E eu acredito que alguns de vocês, né, vão trabalhar aí, né, principalmente no comércio aí desse tipo de adubo, que tem crescido bastante. O que não faz sentido, pessoal, eu aplicar, né, uma dose alta de N aqui, sabendo que a absorção da cultura é baixa, aí eu vou ter um pico aqui de liberação do elemento, vai ser perdido, vai lixiviar, vai volatilizar e a minha cultura não vai absorver. Tá bom? Então, essa é a proposta dessa nova geração de adubos. Quais são esses adubos, pessoal? São essas. Eu tenho os convencionais, né? Eu tenho algumas alternativas, e eu tenho aqui a ureia fosfato, tá? A ureia fosfato. Eu tenho fertilizantes de liberação controlada, tá? Que são fertilizantes, pessoal, que tem um grânulo ali
recoberto ou encapsulado por algum polímero, tá? É como se fosse um comprimido mesmo, que tem aquela cápsulazinha ali biodegradável. O adubo ele é assim. E por ter esse encapsulamento, ele vai liberando ali, ó, o elemento de forma bastante lenta, na medida que a cultura precisa. Eu tenho os estabilizados, né? Alguns que apresentam inibidores de urease, tá? Ou aditivos. E tem também os adubos de solubilidade controlada, né? Ou de solubilidade gradual lenta, tá bom? Aí nós vamos ver alguns aqui. E aqui, pessoal, eu tenho a minha ureia capsulada, né? Ou posso ter também o sulfato de potássio ou cloreto de potássio capsulado, né? Que tem esse polímero aí cobrindo, pessoal, o grânulo. E aí ele controla a liberação dos elementos ali no interior do grânulo, fazendo, né, com que essa liberação seja compatível com a demanda da planta. Então, o que acontece, pessoal? Você vai aplicar esse adubo, né? E aí você vai voltar lá depois de um tempão, parte desse adubo, né? Parte do grano ainda vai estar lá, tá? Então, esse é um cenário ótimo, né? Para a gente é muito bom. Então, observem, né, uma fotografia microscópica desse tipo de grânulo, né, apresentando aqui essa película, né, essa camada que cobre o grânulo e torna a liberação desses elementos que estão aqui dentro, a solubilização desses elementos que estão aqui dentro, mais lenta, né? Isso é a condição ideal para a gente. Como que isso funciona, pessoal? Eu tenho esse elemento, eu tenho esse adubo, né, capsulado de liberação lenta. Aí eu apliquei ele no solo, choveu, né, choveu ali. Essa liberação, pessoal, ela vai ocorrendo de forma gradual, tá? De forma gradual. Muitas vezes, né, ao longo de 30, 60, 90 ou mesmo 120 dias, né? Então, esse nutriente que está ali dentro, ele vai sendo liberado de acordo com a demanda da cultura. Isso para a gente é excepcional, né? Você favorece a absorção, você diminui perdas, tá? Ele observem, pessoal, olha lá, ó, 2 meses após a aplicação, você consegue encontrar ainda, né, um residual desses grânulos na área. Ou seja, né, o elemento está sendo liberado mesmo 2 meses após a aplicação. Tá? Eu tenho alguns de solubilidade lenta também, né, a ureia com formaldeído, mas a ideia é a mesma, pessoal. A ideia é a mesma. Você controlar a liberação, você diminuir a solubilidade, né, você diminuir a quantidade ali de N disponível, porque quando a gente trabalha com essas formas convencionais, na primeira chuva ali, quase tudo solubiliza, independente da planta estar conseguindo absorver ou não, aí ela está no estágio que ela não demanda tanto, esse elemento vai ser perdido, tá? Aqui alguns exemplos, né? Para falar um pouco de produtividade, né? Dessas formas aí, principalmente para o nitrogênio, que a gente tem bastante, tá? Que se mostram, né? Isso aqui, muita atenção, se mostram altamente eficientes, principalmente em solos arenosos. Além disso, né, nós temos nutrientes, nós temos fontes de nitrogênio com inibidores de nitrificação e principalmente com inibidores da urease, tá? Para reduzir, né, para fazer com que a hidrólise da ureia seja de forma mais lenta, pessoal, e diminua as perdas, né? Que torne a disponibilização do N compatível com a demanda da planta, tá? Com a demanda da planta. Aí, só para ilustrar alguns resultados para vocês, né?
Aí nós temos também alguns aditivos que diminuem a atividade da urease, que é muito importante, principalmente para quem trabalha com a aplicação de N em cobertura sobre palha, em área de plantio direto, tá? Que a atividade da urease na palha é muito alta, pessoal. Se você jogar a ureia lá em cima, isso vai ser perdido como minuto, tá? A ureia vai ser hidrolisada, o pH vai lá em cima, as perdas por volatilização vão ser enormes, tá bom? É legal pensar nessas alternativas aqui. Só tem um problema, né? Só tem um problema. Enquanto a ureia é cerca de R$ 1.200 a tonelada, né? E o quilo de N sai a 2,65, essas outras fontes são caríssimas, pessoal, são caríssimas aqui. Liberação lenta já vai para 1.600, liberação controlada 3.000, e nós temos liberação controlada aqui até de R$ 12.000 a tonelada, tá? R$ 12.000 a tonelada. Então, você tem que ter uma cultura que pague por isso, tá? Mas, independente desses preços, né, e observem que existem fontes aqui de liberação gradual, liberação lenta, ou mesmo com inibidores, que o preço está próximo da ureia, né? Então, são alternativas que nós precisamos pensar, tá? Pessoal, a gente está encerrando por aqui, tá? Falamos aí de algumas alternativas hoje para diminuir perdas e, principalmente, compatibilizar a demanda da planta com a oferta de adubo. Porque muitas vezes a gente tem colocado adubo, né, no momento que a planta não precisa, que ela nem tem raiz para absorver tanto. E a gente encerra a nossa disciplina aqui, né? Ainda tem muita coisa a ser feita, algumas atividades a serem concluídas. Eu reforço o que eu falei no início: apliquem esses conceitos nas disciplinas. Toda disciplina vai ter uma partezinha lá de fertilidade, tá? Não deixe lá revisar o seu caderno, né? Pode ser que seja tratado de uma forma simples lá dentro da disciplina, mas você vai ser aquele cara chato, né, que vai falar, não, e se a gente usar um fertilizante aqui de liberação lenta nesse eucalipto que a gente está adubando na disciplina de silvicultura, tá? E se a gente fazer uma potassagem nessa soja que a gente está estudando aqui dentro da disciplina de culturas anuais? Tragam, né, esses aspectos que a gente tentou ver um pouco a mais aqui nessa disciplina e saiam da mesmice, tá? O adubo é caro, né? O adubo é cotado em dólar, o adubo é perdido em quantidades muito altas e a gente tem que inverter algum desses cenários aí, tá bom? Principalmente aumentando a eficiência de uso e testando, tá? Façam teste, experimentem, tá bom? Pessoal, então era isso, né? Eu vou abrir a dúvidas agora, vou interromper a minha gravação aqui, tá bom? E era isso.